Aqui o professor Marcelo Ferrari, vamos dar continuidade, né? Dar continuidade em relação ao cálculo de entender essa tabela, certo? Eu parei aqui, por exemplo, aí você tem que ir somando as frequências em cada classe, tá? Por exemplo, de 75 a 80, frequência é 6. Por quê? Se a gente somar aqui, ó, vamos lá, 75 a 80, ou seja, ele fecha em 75. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não posso contar 80, então 6, ele está em aberto aqui. Então, ele fecha de 75 até 77. Então, são 6 a frequência dessa classe. Então, de 75 a 80 é 6, certo? E de 80 a 85, tá? A frequência é 4. Por quê? Começo contando em 80, tá? Ele é fechado em 80. Então, eu começo 1, 2, 3, 4. Terminou aqui, ó. Não tem 85, ele termina em 83 aqui, ok? Então, aqui eu coloco frequência 4. Beleza? Achei a frequência de cada classe, tá? O que eu faço? Eu somo a frequência e acho a frequência total aqui e corresponde a 60, tá? 60 é justamente o número de dados que eu tenho nessa tabela aqui, ok? Bateu aqui. Agora vamos lá. Vamos calcular a frequência relativa. Quando eu falo em frequência relativa, é o cálculo em porcentagem de cada uma dessas frequências de cada classe, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa frequência, por exemplo, aqui 9, multiplicar por 100 e dividir pelo número total de frequência de dados, que é 60, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. 9 vezes 100 dá 900, dividido por 60 vai dar 15%. Eu vou fazendo um por um. 15 vezes 100 dá 1.500, dividido por 60 vai dar 25%. 21 vezes 100, 2.100, dividido por 60 igual a 35%. 5 vezes 100, 500, dividido por 60, dá 8,3%. 6 vezes 100, 600, dividido por 60, 10%. 4 vezes 100, 400, dividido por 60, 6,7%. E aqui, finalmente, 60 vezes 100, 6.000, dividido por 60, dá 100%, ok? Então, quando eu falo em frequência relativa, é a frequência de cada um, é a frequência em porcentagem de cada um desses daqui, certo? Depois, nós temos aqui a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? É a frequência que vai se acumulando em cada parte da linha aqui, né? Então, quando eu calculo frequência acumulada, o que eu tenho que fazer? A primeira linha eu tenho que copiar. É a mesma frequência FI aqui, ó. É 9, certo? Já a segunda linha seria a soma da segunda linha da frequência FI mais a primeira. No caso aqui, 15 mais 9 vai dar 24, tá? A terceira seria a soma dessa linha aqui, terceira linha da FI, mais frequência acumulada aqui, dá 45. A quarta linha aqui é a mesma coisa. Eu somo a quarta da FI mais 45, 50. E assim por diante. A quinta linha aqui, 50 mais 6, dá 56. E por último, 56 mais 4, 60. Achei a frequência acumulada. Terminei em 60, por quê? Porque é o número total de dados, certo? Então aqui a frequência acumulada eu já achei. Agora a frequência relativa acumulada, tá? Eu tenho que calcular a porcentagem de cada uma das linhas aqui, ó, de frequência acumulada. Eu faço o mesmo processo. 9 vezes 100 e divido por 60, tá? Então, 9 vezes 100, 9 vezes 100 dá 900, dividido por 60 dá 15%. 24 vezes 100 dá 2.400, dividido por 60, 40%. 45 vezes 100 dá quanto? 4.500. 4.500 dividido por 60, 75%. Tá?
Aqui é a frequência relativa acumulada. 50 vezes 100, 5.000. Dividido por 60, 83,3%. 56 vezes 100, 5.600. Dividido por 60, 93,5%. E finalmente, 60 vezes 100, 6.000. Dividido por 60, dá 100%. Ok? Terminou aqui em 100%. Vamos aqui só para finalizarmos, para não ficar um vídeo muito grande. Eu tenho aqui frequência F1 vezes M1. Esse cálculo aqui é o que vai determinar o cálculo para poder achar a média aritmética, tá? O que é F1? É a frequência de cada uma das classes. E o que é M1? M1 é o ponto médio de cada uma das classes. Como é que eu calculo o ponto médio de cada uma das classes? Eu tenho que somar, tá? Somo esse com esse e divido por 2. Acho isso daqui, tá? Ponto médio de 60 e 65 é a mesma coisa. Somo os dois e divido por 2, dá 62,5. O que é ponto médio? A gente entende que é o meio, que está no meio dessas classes, entendeu? Então eu fui fazendo o mesmo processo em cada um, fui achando os valores dos resultados, tá? Aqui também a mesma coisa, 80 mais 85 dividido por 2 dá 82,5. Achei o ponto médio. Para achar F1 vezes M1, é só pegar o ponto médio e multiplicar pela frequência 1. Foi o que eu fiz. Multiplico 9 por 57,5, achei 517,50. Pego 15, multiplico por 62,50, achei 937,50. Pego 21, multiplico por 67,50, acho 1.417,50. Pego o valor de 5 vezes 72,5, dá 362,50. Pego o valor de 6, multiplico por 77,50, dá 465. E finalmente, pego o valor 4 vezes 82,50, dá 330, tá? A somatória disso daqui vai dar 4.030. Esse valor aqui é o que eu vou colocar aqui para poder achar a média aritmética. No caso aqui, a somatória de F1 vezes M1 é 4.030, dividido pela somatória das frequências F1, que é 60, dá a minha média aritmética, que é 67,16, ok? Isso dividido por isso vai dar isso daqui, certo? Para nós finalizarmos, na outra aula a gente vai falar um pouco sobre mediana, ok? Um abraço.